incrível de, de fazer essa extensão toda e propiciando, né, que a gente tenha essa chance de ler o Shakespeare por inteiro aí nos próximos 2, 3 anos, né, Fernanda? Que é o que a gente deve seguir. Bom, primeiro eu queria falar dessa tarefa hercúlea que Fernanda me deu de fazer um 3 em 1, né? Por que são 3 em 1? Porque basicamente todos os comentadores, os manuais fazem isso mesmo. Juntam as três peças para falar do Henrique VI, né? Faz parte da chamada primeira tetralogia das peças históricas shakespearianas. Antes de começar exatamente, eu queria aproveitar que a professora Marlene está aqui para agradecer a ela por ela ter me apresentado essas peças. Porque, como Fernanda falou, eu comecei a estudar as mulheres na guerra e tal, e ela me falou: você não pode esquecer da Joana d'Arc. Aí eu, como assim, Joana d'Arc no Shakespeare? E aí eu comecei a ler o Henrique VI e está lá, a Joana d'Arc, provavelmente Shakespeare foi a primeira pessoa a ficcionalizar a Joana d'Arc na história, e, e a partir daí a gente começa. Antes de tudo, Fernando, se você puder, pode colocar o primeiro slide, tá? É, Queria falar um pouquinho sobre o que seriam essas peças históricas do Shakespeare. Pode passar para a próxima. Eu começo aqui com uma citação do Walter Benjamin, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Shakespeare faz nessas peças, né? Que ele vai dizer: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal qual ela relampeia no momento de um perigo. Que é basicamente isso que o Shakespeare faz. Ele vai buscar falar sobre a história da Inglaterra justamente porque era um período muito delicado que o país estava vivendo. A Elizabeth já tinha idade, não tinha herdeiro, e o grande pavor é que houvesse de novo os tumultos, as dissensões sociais que já haviam acontecido no passado. E aí muitos comentadores, inclusive a Bárbara Leodora e o Michael Hathaway, dizem que ele escolhe começar pelo reinado do Henrique VI, porque foi realmente um reinado muito difícil, muito complicado. Mas, voltando então, como eu coloquei no slide, o que é o drama histórico shakespeariano? No fólio, existem um conjunto de 10 peças que são denominadas como histories. E aí, como vocês podem ver aí, tem as datas. Essa é a ordem que está no fólio, de Rei João até Henrique VIII, que é a ordem em que os reinados aconteceram. Mas vocês podem ver pelas datas que tem do lado que não é a ordem que as peças foram escritas. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que destacar. O Shakespeare começa essa empreitada, digamos assim, muito provavelmente pela segunda parte do Henrique VI, ali por volta de 1591. E vai terminar em 1613, escrevendo Henrique VIII, junto com Fletcher. Hoje, recentemente, já se admite que existem acréscimos ao fólio posteriores, que seria Eduardo III, que ele teria escrito com Thomas Kidd, e se Thomas More, que ele teria escrito ele teria reescrito, na verdade, a partir de um trabalho inicial de Anthony Mann. Mas, começando então, essa segunda parte do Henrique VI, ela é uma peça, digamos assim, muito episódica. Ela é uma série de acontecimentos que se sucedem quase como uma série de esquetes, né? E lembrando que essa ordem do fólio é uma ordem didática, foi uma opção dos editores para poder organizar. Não tem necessariamente a ver com a forma, com a ordem que elas foram escritas, repito, inclusive porque o que a gente chama de primeira tetralogia
que são os três Henrique VI e mais o Ricardo III, foram escritas antes da segunda tetralogia, que trata de acontecimentos anteriores, que é Ricardo II, primeira e segunda parte de Henrique IV e Henrique V. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, nessas duas tetralogias, a gente tem os grandes tratados, digamos assim, do Shakespeare sobre as guerras. E elas vão imbricar a Guerra dos 100 Anos com as Guerras das Rosas, né, que são as disputas dinásticas. A Guerra dos 100 Anos ela se deu entre Inglaterra e França durante aproximadamente 100 anos, com várias indas e vindas, né? E isso vai consolidar os Estados modernos na Europa. E é justamente pelo país estar envolvido nessa questão com a França que começa a haver essas dissensões internas que acabam levando a essas guerras civis, que são as guerras das rosas. As fontes que o Shakespeare usa são as crônicas de Holinshed e Howe, como eu coloquei aí, né? Chronicles of England, Scotland and Ireland, e The Union of Two Noble and Illustrious Families of Lancaster and York. E aí a gente começa a pensar qual foi a inspiração, qual foi a motivação do Shakespeare escrever essas peças. Quando Fernanda fez uma aula sobre peças históricas no final do ano passado, quando essa série começou, quem teve a oportunidade de assistir vai lembrar, que ela falou sobre a história do mito tudo. O que seria o mito tudo? O mito tudo seria um conjunto de ideias que, inclusive, levam à escrita dessas crônicas, no intuito de dizer que a presença do Henrique VII, do Henrique Tudor no trono, foi o que fez a redenção da Inglaterra de um passado tortuoso em que teria havido todas essas lutas dinásticas que começam, a gente vai ver daqui a pouco por qual motivo. Isso é uma corrente, mas vários comentadores, o Hathaway, que eu já citei, a própria Bárbara Leodora, eles vão dizer que o Shakespeare não é exatamente um entusiasta do mito tudo, que ele está muito mais preocupado com a situação daquele momento na Inglaterra, né? Como eu coloquei aí. O principal objetivo do Shakespeare é alertar para os males da guerra civil. A preocupação primordial é a ordem do Estado, que é ameaçada quando tem um governante inadequado. E o inadequado não significa necessariamente que seja um governante ruim ou tirano como Ricardo III. Pode ser um governante simplesmente bom demais, como o Henrique VI, que é aquela pessoa excessivamente boa, excessivamente humana, e que dentro dos ditames pensados para o bom governo na época do Shakespeare, também não servia para reinar. Tanto que o reinado dele é, digamos assim, dominado por todo mundo, menos por ele. E isso é uma coisa que as peças mostram assim abundantemente. Pode passar o próximo, Fernando, por favor. Então, como é que começa essa briga aí, essa guerra dos primos, como Marlene gosta de dizer? Vou tentar ser o mais rápida possível de uma coisa que é difícil de ser rápida. Vocês têm aí um quadro, se vocês procurarem, vocês vão achar outros vários quadros, dos herdeiros de Eduardo III. Eduardo III teve todos esses filhos aí que vocês estão vendo. O primeiro filho, o Eduardo Príncipe Negro, morreu e Ricardo II herdou o seu trono. Só que Ricardo II também não foi um rei, digamos assim, competente, e ele acaba sendo destronado pelo futuro Henrique IV, que é o pai do Henrique V, que vem a ser o pai do Henrique VI.
Porém, como vocês podem ver, os outros filhos do Eduardo III também tiveram filhos. E esses filhos também passam a reivindicar o trono, porque se não tinha o primeiro filho, deveria ser o segundo. Mas o segundo filho teve uma filha, não um filho. E aí os herdeiros do John de Gaunt, que no caso é o ramo do Eduardo, do Henrique IV e do Henrique V, digamos assim, usurpam esse trono do Ricardo II. E aí quem vem reclamar? Os herdeiros do Edmund of York, que, por sua vez, esse braço do quarto filho casou-se com a prima que vinha da segunda linhagem. Então, ele passa a achar que ele tem mais direito, porque, afinal, o branch dele vem do segundo filho, não do terceiro. Enfim, não é fácil de entender, mas dá para vocês terem uma ideia do que acontece. Essas brigas, como vocês veem aí no quadro, elas vão seguindo durante esses anos todos, até que chega lá no final, o Henrique VII, que é o Henrique Tudor, traz a união das casas, porque ele é descendente do Brent, dos Lancaster, e ele se casa com a York, e aí você tem a história da rosa, vou falar das rosas daqui a pouco, a união da rosa branca e da rosa vermelha, que dá a rosa Tudor, que é vermelha e branca. Pode passar, sim, por favor. Então, e agora a gente chega especificamente nas peças sobre o reinado de Henrique VI. Antes eu esqueci de falar uma coisa. Esse conjunto de peças, das 10 históricas e das duas tetralogias em particular, essas 8 peças, a única dessas peças que tem uma existência dramática autônoma no mundo inteiro é justamente Ricardo III. Acho que todo mundo já viu alguma coisa de Ricardo III, mas poucas pessoas viram alguma coisa das outras peças históricas, talvez um pouco do Henrique V, porque teve 2 filmes bem, bem famosos aí no século XX, o filme do Branagh e o outro do Laurence Olivier, mas basicamente dessas peças todas, a que está sempre nos palcos em algum lugar é o Ricardo III. E ela tem uma Daisy, autoria, posso fazer uma intervenção rápida? claro, É lógico, porque eu não sei se ficou claro para todo mundo desde o começo que são 3 peças de Henrique VI. Cada parte dessas é uma peça. E de fato a Deise está nessa tarefa hercúlea de falar das 3, porque são 3 personas, né? Que a gente juntou numa live só, porque enfim, é um ciclo. Mas só para reforçar isso, que você está fazendo um 3 em um aqui, tá? isso mesmo. Porque quando a gente vê parte um, parte 2, parte 3, não necessariamente a É, gente entende que são 3 peças, né? Mas são 3 peças diferentes. Obrigada, isso. Deise, desculpa, Nada, volta eu que aí. agradeço. Então, essas peças, lembra que eu falei lá atrás sobre o fólio, a organização do fólio? Esses nomes do fólio são nomes que foram dados pelo fólio. Originalmente, veja bem, a segunda parte, que provavelmente foi a primeira a ser escrita, se chamava The First Part of the Contention Between the Two Famous Houses of York and Lancaster, no em quarto. E The True Tragedy of Duke of York and the Death of Good King Henry VI, no octavo. No caso, a terceira parte, né? Ou seja, os títulos tinham bastante spoilers, né? Você ia para o teatro já sabendo o que você ia assistir. No caso, o que está chamando da primeira parte da contenda é o que a gente chama hoje de segunda parte do Henrique VI. E a verdadeira tragédia do Duque de York, com a morte do bom rei Henrique, seria o que a gente chama da terceira parte. E a primeira parte? Então, a primeira parte é a que mais está, digamos assim, envolta nessas controvérsias que eu vou falar aí agora. Existem algumas controvérsias ligadas à concepção dessas peças. A autoria, a cronologia e a fidelidade histórica. Vou falar sobre a autoria.
Durante Daisy, muito antes de tempo. você falar, desculpa, peraí, Daisy. Gente, tem Ah, algum microfone aberto e tá vazando o som aqui para a fala da Daisy. Vamos só checar se os microfones estão todos fechados e só tomar cuidado com isso, por favor, porque faz uma interferência grande aqui. Desculpa, Daisy, volta, por favor. Mas nada. vamos ter ainda tem microfone aberto, gente. Faz, e por incrível que pareça, faz muito barulho, faz muito ruído. E a gente está gravando também, então tem a questão do agora e tem a questão do depois, tá bom? Dê uma checada. Obrigada. Então, essas peças, elas vão falar de um período de 63 anos, né? Que começa na morte do Henrique V e vai até a vitória do Duque de Richmond, depois Henrique VII, na Batalha de Bosworth. Então, como eu falei, essas três peças, e reparem que eu estou separando as três peças do restante da tetralogia, até porque depois vocês vão ter uma outra aula sobre Ricardo III. Como eu disse, ela se comporta de forma autônoma. Primeira controvérsia é a questão da autoria, tá? Não tanto da segunda e da terceira parte, mas principalmente da primeira parte. E aí acontecem algumas coisas engraçadas, porque uma corrente de estudiosos defende que a primeira peça a ser escrita foi a segunda parte, logo depois a terceira. E aí, como essas duas partes faziam muito sucesso, então se achou que tinha que se fazer uma espécie de prequel para explicar como é que se tinha chegado ali. E aí, disse que existiam outras peças tratando do assunto e que o Shakespeare foi lá e pegou o material dessas peças e escreveu uma primeira parte posteriormente. Outros defendem que não, que ele fez uma sequência igual, direitinho, escreveu a primeira, a segunda, a terceira. Outros dizem que houve colaboração nas três partes. Alguns se recusam a achar que o Shakespeare escreveu a primeira parte porque acha que ele é, digamos, indelicado com Joana d'Arc, e aí já é torcida, né? Não é outra coisa. E sobre a primeira parte, aí vem uma fofoquinha. Vocês lembram que eu coloquei lá na chamada para esse encontro de hoje a fala famosa de que o Shakespeare era um povo que se adornava com as penas, etc. E talvez o Greene, quando escreveu aquilo, ele escreveu aquilo e logo depois faleceu, tá, gente? Então aquilo foi publicado póstumamente. Daisy, talvez Oi. nem todo mundo. Aquela fala que você colocou na chamada é tão legal e talvez nem todo mundo Uhum, lembre. Se você quiser uhum. ler de novo para gente, lembrar dessa. Não sei se você tem à mão isso, Eu ou não tenho aqui a mão, mas. ou parafrasear, só para lembrar, porque é uma coisa Aham, muito significativa esse relato do Robert Greene sobre o Shakespeare, né? De repente uhum. tem todo mundo tá lembrando, então se você quiser lembrar, fica à vontade, Tá, tá? tá. E ele diz que há um corvo que, com as suas penas, fica se fazendo de. Tenta achar que tem. Ele é um ator vestido ele é um escritor na pele de ator, porque ele, na verdade, é uma referência ao fato do Shakespeare não ter feito a faculdade, né? E ser um ator que está se metendo a escrever peças, né? E que é o único, se acha o único Shakespeare do país. E ele diz, né? Essa coisa do coração de tigre em pele de ator é uma referência a uma cena que a gente vai ver daqui a pouco da terceira parte. Então, alguns acham que essa, essa fala do Green, esse panfleto que ele escreve, pode estar relacionada a um ciúme mesmo disso, do Shakespeare ter se apropriado dessa possível peça que ele escreveu como sendo trazendo os acontecimentos da primeira parte e colocando seu nome e se consagrando. Essa é a questão da autoria. A outra controvérsia, como eu já falei um pouco aqui, é sobre a cronologia, né? O que foi, se foi escrito numa sequência, se foi escrito primeira, segunda e terceira parte. Isso também vocês vão ler vários comentadores e não há um consenso. Repetindo, o que a gente tem hoje como
consenso, digamos assim, é o que o fólio nos dá, né? Por isso que eu acho o fólio muito importante, porque ele é a organização que permitiu que o Shakespeare chegasse a gente até hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele nos tirou um pouco do que seria sido realmente o processo de confecção dessas peças. Aí a gente passa o tempo inteiro juntando pedacinhos para tentar descobrir o que veio antes e o que veio depois. E, por último, não menos importante, é a fidelidade histórica. Aí volta lá para aquela citação do. Ah, o Altamir colocou aí no chat, gente, a fala. Há um corvo arrogante, embelezado por nossas penas, que com seu coração. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Obrigada, Altamir. Há um corvo arrogante e embelezado por nossas penas, que com seu coração de tigre sobre a pele de ator, julga ser capaz de fazer um verso branco como o melhor de vocês. E sendo um grande João faz tudo, se considera o único sacode-cena de um país. Obrigada, Altamir. Tá? Então, é essa fala, que é. O Bruno escreve isso, logo depois ele falece, e ele pede que seja publicado postumamente. É uma referência clara ao Shakespeare e é também uma referência a uma cena que a gente vai ver daqui a pouco. Mas então, voltando sobre a fidelidade histórica. O que é ser fiel à história? A partir do momento em que você ficcionaliza. Tem um monte, né? Tem uma farta discussão sobre metaficção historiográfica, e o importante para a gente é o quê? Não é exatamente saber de que forma a história aconteceu, mas é discutir por que era importante, naquele momento, falar sobre aquela história. O que havia de acontecendo naquele instante que fazia com que o reinado do Henrique VI, ou do Henrique V, ou do Ricardo III viesse para o palco, fosse visto pelas pessoas e viesse a formar uma discussão social relevante, tá? Então, é isso. Pode passar o próximo episódio, o próximo slide, por favor. Então, a gente tem agora, eu vou tentar fazer, que bom, só tem meia hora agora, um resumo de cada uma das peças, tá? Na parte um são estabelecidas as facções dos nobres que vão entrar em conflito. Na parte 2, o rei é dominado pela rainha e pelos nobres. Você tem uma revolta popular que espelha os conflitos entre os nobres. E a parte 3 é o massacre geral, é o domínio da crueldade. A coroa passa por um rodízio, uma hora com o Eduardo, outra hora com o Henrique, e termina com o regicídio. Então, falando aqui da primeira parte, ela é escrita 100% inversa, ela se abre com o funeral do Henrique V, e temos essa fala aí do Duque de Gloucester. Antes dele, não houve na Inglaterra nenhum rei no sentido verdadeiro. Então, para vocês verem o tamanho que o Henrique V teve, ele conquistou vários territórios durante a Guerra dos 100 Anos, ele morre precocemente. E nessa mesma cena, logo em seguida ao enterro, e é uma coisa interessante porque normalmente as tragédias fecham com funeral. E aqui a gente tem uma peça que inicia com funeral. É uma coisa interessante. E aí chegam as notícias das perdas dos territórios diante da França. Os nobres lutam entre si, seus partidários entram em conflito nas ruas e são advertidos pelo prefeito. Gente, onde é que a gente vê isso no Shakespeare? É Romeu e Julieta, né? Por isso que, às vezes, eu tendo a... Embora o Godard seja um comentarista bem conservador, bem das antigas, mas às vezes a gente fica com uma mosquinha assim de concordar com ele de que existe um grande plano, né, no que o Shakespeare faz. Enquanto isso, na França surge a Joana d'Arc,
ela se apresenta ao Delfim e tem um duelo com ele, no qual ela mostra o seu valor. A Joana retoma Orleans das mãos do Lord Talbot, que era o grande herói inglês. Inclusive, se diz que a, a primeira parte do Henrique VI é uma peça escrita para homenagear o Lord Talbot. Aí você tem a famosa cena do Jardim do Templo, do Temple Garden, que é quando tem o conflito que se estabelece que uma facção será da Rosa Vermelha e a outra da Rosa Branca. Essa cena, todo mundo admite unanimemente que seja do Shakespeare, porque ela não tem, digamos assim, nenhuma referência histórica, é uma coisa extremamente poética e, ao mesmo tempo, é didática para que as pessoas entendam essa divisão das facções. O rei Henrique, que tinha 9 meses quando o pai morreu no início da peça, já no segundo ato, ele já vai, no final do primeiro ato, ele já vai para a França para ser coroado. Então, vocês entendem que tem uma compressão absurda de tempo, e isso acontece o tempo inteiro nas peças, tá? Talbot e o filho morrem em batalha. O conde de Suffolk captura Margarida d'Anjou e, ao mesmo tempo que a corteja para ser sua amante, vai levá-la para que ela se case com o rei Henrique. York, já feito duque pelo rei, captura Joana d'Arc. E aí as cenas da Joana são maravilhosas, não dá para a gente ficar muito tempo falando aqui, mas, gente, leiam a peça, tá? Leiam. E após evocar espíritos malignos, ela é condenada à morte na fogueira, como bruxa. Aí o York fala um monte para ela. O York é o cara que gosta de falar um monte de desaforos para as mulheres, tá? Nas duas peças, nas duas partes em que ele está vivo. Na terceira, até a terceira. E Suffolk convence o rei a casar com a Margarida, mesmo com a oposição dos outros nobres. Aí se encerra a primeira parte. Pode passar, por favor, Fernando. A parte 2 é 85% em verso e 15% em prosa. Nessa parte tem uma rebelião popular, então você já sabe onde é que está a prosa, né? Os nobres normalmente falam em poesia. Então, a Margarida é apresentada à corte, vários nobres lamentam esse casamento, porque ela acaba fazendo com que mais territórios sejam perdidos, que você voltou, é aí mesmo. Vários territórios sejam perdidos por conta desse casamento, e aí começa uma conspiração para derrubar o Lorde Protetor, que era o Gloucester, que era o protetor desde que Henrique era bebê, né? A esposa dele consulta oráculos, Eleanor, que fazem previsões sobre as quedas de Henrique, York e Suffolk. E ela é flagrada fazendo bruxaria, quer dizer, já é a segunda mulher fazendo bruxaria na peça, e ela é banida. O banimento dela leva à queda do marido, que depois é encontrado morto. O Duque de York, que vem a ser o líder da casa de York, ele incita um alfaiate, o Jack Cade, a fazer uma rebelião, reivindicando o trono, de se dizendo herdeiro de um daqueles branches da família do Eduardo III, que a gente viu aqui antes, né? E aí essa rebelião avança, mata nobres, eles ameaçam colocar fogo na torre, colocar fogo na ponte, mas eles são contidos. E o rei perdoa os revoltosos. O Jack Cade foge, e aí é uma cena assim muito pungente, porque ele está fugindo, ele se refugia no jardim de um nobre já há 5 dias sem comer, ele está fraco, e ele acaba sendo assassinado por esse nobre, em cujo jardim tinha se abrigado, inclusive porque havia uma recompensa pela cabeça dele. O York retorna da Irlanda, e nesse meio tempo aí, gente, também tem direto revoltas na Irlanda, uma ida e vinda de Irlanda nas peças todas, tá? Que também é uma coisa que dialoga muito com o momento do Shakespeare, né? Deve ter alguém que estude Irlanda, sabe o quanto é complicada essa questão. O York retorna da Irlanda com seu exército, aí ele entra em conflito com as forças do rei,
O rei se retira junto com a rainha, fugindo dos iorquistas. Aí termina a segunda parte. Pode passar agora. Na terceira parte, nós voltamos a ter 100% de verbo. Os iorquistas tentam depor o rei, o Henrique diz assim, deixa eu continuar sendo rei enquanto eu viver e eu faço de você o meu herdeiro. O York aceita, obviamente que a rainha Margarida não aceita, porque isso tira o filho dela da linha sucessória, né? Os filhos do Duque de York, que são vários, mas no caso aí Eduardo e Ricardo são os mais agitados, digamos assim, vocês já sabem quem é esse Ricardo, é o nosso terceirão, né? Por isso que tem muitas montagens que já começam, montagem do Ricardo III, que já começam pegando cenas dele dessa peça, porque ele já tem nessa peça, ele já tem uns solilóquios assim absurdos, as coisas que ele faz, bom, enfim. Eles tentam convencer o pai a retomar o trono imediatamente, não esperar que o rei morra para ele ser herdeiro. Aí nessa batalha, o irmão mais novo deles, que é o Rutland, que na peça é uma criança, mas na vida real era um adolescente, ele é morto. O Duque de York é capturado e torturado por Margarida. Eu vou falar um pouquinho dessa cena e depois vocês vão assistir no vídeo que eu trouxe. Ele é capturado, a Margarida manda que ele venha à presença dela. Ela faz ela humilha ele de todas as formas, diz que ele quer ser rei, mas que ele nunca vai ser rei, que ele sentou, porque tem uma cena anterior que ele tinha sentado no trono sem ter o direito. E aí ela coloca uma coroa de papel na cabeça dele e esfrega na cara dele o lenço com o sangue do filho que morreu, da criança, né? Então é. E é nessa cena que ele diz que ela é um coração, uma mulher que é um coração de tigre disfarçado de mulher, tá? A gente vai ver daqui a pouco. E aí ele é morto por ela e por outras pessoas. Mas essa não é a derrota definitiva dos iorquistas. Você tem nessa peça uma cena, uma sequência de batalhas, uma atrás da outra. E assim, é muito sangrento, né? E o rei, no meio de uma dessas cenas, ele chega num lugar que tem um campo de batalha e ele diz: eu não queria que meu pai tivesse me deixado essa coroa, eu não nasci para isso. E nessa cena ele contempla um momento em que, por conta da guerra civil, um filho mata um pai sem saber que era o pai, e um pai mata um filho sem saber que era um filho. Tá? Isso tudo acontece nessa terceira parte. No meio dessas. Gente, eu sei que não deve estar muito fácil de entender, mas eu espero que depois vocês leiam as peças, tá? A Margarida e o filho fogem para a Escócia, o Henrique tenta fugir, mas é capturado e fica preso na torre. E aí, com isso, o filho mais velho do falecido de York, o Eduardo, é coroado rei como Eduardo IV, né? Só que é aquele rei, assim, para o Shakespeare, tá, gente? Aquele rei bom vivant, exatamente, é um monte de nome igual. É aquele rei bom vivant, mulherengo, bonitão. E aí, em vez de ele se casar com uma princesa da França para poder seguir as questões políticas, ele se engraça com a viúva, Elizabeth Grey, e se casa com ela. Assim, na cabeça dele, como se ele não devesse obrigação nenhuma com a corte, com ninguém. Aí, o Warwick, que é o chamado Kingmaker, fica bastante revoltado com essa situação, tira o Henrique da torre e coroa ele de novo rei. Tá? Então, essas situações são históricas. O tempo que elas ocorrem, não, mas aconteceu exatamente isso. O Eduardo IV assumiu, governou acho que 5 ou 6 anos. Aí o Warwick fica revoltado com o casamento, retira ele do trono, traz o Henrique de volta por um ano quase. E nisso, paralelamente a isso, as batalhas, as escaramuças continuam, tá?
E aí, no meio dessas batalhas, o Warwick é morto e o Eduardo volta ao trono e o Henrique volta para o trono, volta para a torre. Nessa batalha, que é de Tewkesbury, o Eduardo derrota a Margarida e mata o filho dela, que seria o herdeiro presumido do trono, que era o filho do Henrique VI. E aí, no meio da batalha, alguém pergunta assim: ah, onde está Ricardo? Ah, ele foi resolver um problema na torre. O que vocês acham que ele foi fazer na torre? Foi matar o Henrique VI, né? Então, é a penúltima cena da peça, que aí não tem um precedente histórico. A gente sabe que o Henrique VI morreu na torre, provavelmente assassinado, mas ninguém sabe exatamente por quê, mas o Shakespeare coloca lá mais essa na conta do Ricardo III, que já tinha vários outros, que ainda não era Ricardo III, né? A peça se encerra com a corte em júbilo pelo nascimento de um novo príncipe, que é saudado por um beijo do tio Ricardo, com a seguinte fala: para falar franco, Judas não procedeu de outra maneira, quando beijou seu mestre, dizendo alto, viva, quando pensava em dizer morra. To say the truth, so Judas kissed his master and cried, all hail, whenas he meant all harm. Então aí você já tem um prequel de quem que vai ser o Ricardo e a peça termina aí. Pode passar, por favor, Fernando. Então, eu queria fazer alguns destaques dessas três peças. Na parte um, o destaque para mim é a recriação da Joana d'Arc, que é a primeira da história. Embora tenha assim, a questão dela, que é histórico, né, gente? Ela morreu realmente na fogueira como acusada de bruxaria e tal. Mas o Shakespeare dá a ela muitas falas excelentes. Ela tem uma coragem, um heroísmo enorme e é uma grande personagem, tá? E o mais interessante é que várias vezes o Shakespeare se refere assim: ah, ela será a santa da França. É um profeta com 200, 300 anos de antecedência, porque ela só foi ser santa no século XX, né? E a Joana d'Arc, ela continua sendo uma presença tão forte que essa semana mesmo, eu tinha até separado aqui, mas acabei esquecendo de botar no slide. Está tendo uma missão da Marinha Francesa aqui no Rio, e ela se chama Missão Joana d'Arc, tá? Hoje, agora. Outra coisa importante na primeira parte é a cena do Temple Garden, que faz um resumo didático da Guerra das Rosas, né? Explicando. Tanto que esse nome Guerra das Rosas ele só vai ser dado muito posteriormente. Mas essa cena ajuda a entender a questão da divisão dinástica, das facções, de como os nobres se dividem entre uma facção e outra. Como não tem espaço para neutralidade na, naquela nobreza. Pode voltar lá. Na parte 2, no ato 2, cena 2, tem um resumo das reivindicações ao trono. E isso, deixa eu ver se eu acho aqui, e isso, para mim, é um indício de que realmente a parte um foi escrita depois. Porque acho que dá tempo de eu ler rapidinho. O York diz assim: eis o E caso, se senhor. você não precisa ter pressa nenhuma, tá? Ah, Fica tá. tranquila, tranquila. A Então, tradução que eu uso é a do Carlos Alberto Nunes, tá? então, desculpa, fala de novo o que você vai ler, porque eu dei uma cortada. Diz de novo o que você vai ler e eu vou. Ah, eu vou ler uma cena, essa cena aqui do ato 2, cena 2 da parte 2, que é o York explicando por que ele acha que ele tem mais direito ao trono do que o Henrique. Eis o caso, senhores. Teve Eduardo III 7 filhos. O primeiro foi o príncipe negro, de igual nome, o príncipe de Gales. O segundo foi Guilherme Hatfield, após Lionel, o duque de Clarence. João de Gaunt nasceu depois. O duque de Lancaster, depois desse, nasceu.
o Duque de York, Edmundo de Langley, Thomas Woodstock, Duque de Gloucester, foi o sexto. O sétimo e último filho foi Guilherme de Windsor. O príncipe de Gales morreu antes do próprio pai, deixando um filho apenas, Ricardo, que foi rei depois da morte de Eduardo. Até que o duque de Lancaster, Henrique Bolingbroke, filho e herdeiro de João de Gaunt, coroado sob o título de Henrique IV, viesse a tomar posse do trono, após depor o rei legítimo, enviando a pobre rainha para a França, de onde ela viera, e o rei para Pontefract, onde, como sabeis, o inofensivo Ricardo foi traiçoeiramente morto. Aí Warwick diz: pai, o duque falou pura verdade. Foi desse modo que subiu ao trono a casa de Lancaster. York retoma: pela força, não por nenhum direito. É o que conservam, pois uma vez que faleceu Ricardo, filho do primogênito, devia ter reinado o nascido mais próximo. Aí Salisbury diz: mas Guilherme morreu sem deixar filhos. York rebate: sim, mas o Duque de Clarence, cujos títulos eu reclamo por vir dele, que era o terceiro filho de Eduardo, deixou prole, Filipa, com quem veio a se casar depois Mortimer, conde de March, de quem nasceu Rogério, conde de March, tal como o pai. Dele nasceram Edmundo, Ana e Helena. E o Salisbury diz: este Edmundo, conforme eu li, no reino de Bolingbroke, reclamou a coroa, e rei teria sido, a não ser Owen Glendower, que até a morte o teve preso. Mas ouçamos, enfim, a história toda. Com Ana, minha mãe, sua irmã mais velha, Lídia, uma herdeira da real coroa, casou Ricardo, conde da Cantuária, que era filho de Edmundo, quinto filho de Eduardo, e o terceiro deste nome. Apoio nele as minhas pretensões, por ter sido ela herdeira de Rogério, conde de March, que foi filho de Mortimer, marido de Filipa, única filha do duque de Clarence. Desse modo, se sempre a descendência do mais velho sobe primeiro ao trono, o rei sou eu. O Warwick responde: não pode haver nada mais claro. Henrique reclama o trono pelo quarto filho, João de Gaunt. York o faz pelo terceiro. Enquanto a descendência de Lionel não desaparecer de todo, e do outro, a não desaparecer de todo, a do outro não poderá reinar. E o fato é que ela não desapareceu. Floresce em ti, nos teus filhos, pimpolhos desse tronco. Logo, pai Salisbury, ajoelhemo-nos neste lugar quieto, para sermos os primeiros que a nosso soberano legítimo saudamos, acatando-lhe a honra de seus direitos à coroa. Essa é a cena 2 do ato 2 da parte 2. Então, eu acho, aí é palpite meu, tá, gente? Que se essa cena existe e ela explica direitinho, e ela é didática, né? Profundamente didática. Por que que o York achava que tinha direito ao trono? Então, eu acho que a cena do jardim foi escrita depois, que está na primeira parte. Então, eu acho, sim, que a parte 2 foi a primeira parte a ser escrita. Depois veio a 3, que é, digamos assim, a conclusão dos acontecimentos da 2. E aí alguém achou por bem fazer uma primeira parte para explicar, pelo menos, por que que o Henrique V tinha morrido e por que que tinham perdido tudo para a França. E aí, nessa primeira parte, o Shakespeare, digamos assim, coloca a cena do jardim, que é uma forma poética de contar essa mesma história que ele tinha contado antes. Tá? Outra coisa que eu quero destacar na parte 2, a rebelião do Jack Cade, né? Que tem, assim, falas engraçadíssimas, inclusive essa que é famosa, né? A primeira coisa que vamos fazer é matar todos os advogados, porque eles... É uma revolta de homens simples, de trabalhadores, e que estão muito revoltados porque foram perdidas as possessões que tinham conseguido que a Inglaterra tinha conseguido na França, e os impostos aumentaram, e os nobres só queriam saber de brigar entre si, e o povo
o povo não tinha vez, né? E assim, o Shakespeare, ele escreve essas cenas que são ao mesmo tempo uma revolta popular, mas também é como se essas revoltas fossem o mockery, o espelho do que os nobres estavam fazendo. Porque a gente ri do fato das pessoas do povo, dos trabalhadores, serem sanguinários, falarem absurdos, colocarem tem um nobre que eles matam e colocam a cabeça na estaca, que é a mesma coisa que os nobres fazem. Então, é muito aquela questão espelhada que o Shakespeare gosta de fazer nas peças, né? Acontece uma coisa de um lado e você tem um duplo do outro, essa questão do duplo que o Shakespeare gosta muito. E a rebelião do Cade, ela funciona muito como isso. Eu acho assim, a morte dele é uma morte que eu considero como talvez a morte mais trágica de todas as mortes que tem nessas peças. As peças têm muitas. Eu acho que a dele é a mais trágica, porque ele está sendo morto, ele está sendo assassinado, ele diz assim: eu não estou morrendo porque eu não tenho capacidade de lutar, eu estou morrendo porque eu estou há 5 dias sem comer, eu estou com fome e eu não consigo lutar porque eu estou com fome, né? E na terceira parte, eu destaco a Margarida, né? Margarida Coração de Tigre, que é esse vulcão de personagem, a gente vai assistir uma cena daqui a pouco, e que é uma personagem tão forte que o Shakespeare leva ela para o Ricardo III, historicamente, porque ela não conviveu na corte do Ricardo III, ela estava exilada na França. Já tinha morrido na França, na verdade. Mas ele mantém ela como assim, como a grande amaldiçoadora do Ricardo na terceira parte, na peça do Ricardo, de tão forte que ela é. E na terceira parte também o prequel do Ricardo III, porque o Gloucester, né? Ele já mata um monte de gente, já tem um monte de falas icônicas, já faz um monte de coisas já nessa terceira parte, que é já como eu estou falando, já é o prequel do que vai ser o Ricardo III, que é essa peça incrível que todo mundo conhece. Pode passar por outro. Então, aí agora a gente vai assistir duas cenas. Primeiro, são 30 segundos só do trailer de uma série maravilhosa, que eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de assistir, que é The Hollow Crown, que foi uma produção de 2016, que a BBC condensou as duas tetralogias, né? E assim, só com super atores, é maravilhosa. Aí agora eu já procurei todo lugar, não tem mais em streaming nenhum, não tem mais em lugar nenhum, tem meia dúzia de cenas no YouTube, mas de repente vocês conseguem assistir. Pode colocar esse, Fernanda, por favor. Deise, eu vou tocar aqui, depois você comenta, hein? Esse curto clipe de 30 segundos tão rico. Your Majesty, he's very. Não sei se está aparecendo para vocês, para mim não está, não. Não estava aparecendo, gente? Não, só o Ninguém? som. Só o Então som. deixa eu colocar de novo. Peraí. Your Acho que agora Majesty, vai. he's very young and innocent. King Henry VI of England. Can his uncle safeguard him from a deceitful wife? My king. Feuding nobility A white rose shall dye your white rose in a bloody red. and treasonous betrayal. Monstrous treachery. My heart is drowned with grief. Starring Tom Sturridge, Sophie Okonedo, and Hugh Bonneville. Be here when the Wars of the Roses begin with Shakespeare's Henry VI Part 1 on The Hollow Crown. From great performances. Your Majesty. Gente, esse Henrique VI, tadinho, ele é muito coitado. Ele é muito coitado. Mas assim,
Ele é um menino, É um né? menino, gente. Ele é um menino. Tem uma outra cena que eu acabei nem trazendo porque não tinha muita fala e era, digamos assim, não era uma cena da peça, era uma visão de como o diretor viu a cena, que é ele no campo, vendo aquela cena que eu falei do pai que mata o filho que mata o pai. Ele arranca a roupa toda, ele se joga, olha, essas que vocês conseguem, joguem lá no YouTube The Hollow Crown e tentem ver o máximo de cenas que vocês conseguirem. Não vão ser muitas, mas tá? É maravilhosa essa série. Então faça aí petição aí para os streamings aí que vocês gostam, para ver se volta, porque há um tempo atrás ela estava, acho que na Apple TV, não sei. Aí agora já sumiu de novo. Pode. Aí agora, Tem mais um link. Peraí, isso. deixa eu abrir aqui de novo a apresentação. Agora a gente vai assistir a cena. Antes de você começar, deixa eu só explicar um pouquinho, Fernando. A cena do Coração de Tigre, tá? Que é a cena da captura e da morte do York. Essa produção que vocês vão assistir é uma produção de 1960 da BBC, que se chama An Age of Kings. Essa a gente tem um pouco mais de sorte, porque ela é uma produção em 15 partes e tem as 15 partes no YouTube, tá? Ela é em preto e branco. Então, assim, acho que é uma forma boa, de repente, vocês começarem a ver as peças. No caso, como eu fiz o corte do vídeo, não está com legenda. Mas quando vocês assistirem direto no YouTube, dá para colocar o caption. Aí vão aparecer lá as legendas em inglês para vocês assistirem. Então, é desde o início, desde a captura do York até o final. Pode rodar. Peraí, Daisy, dá só uma resumidinha de novo, como não tem legenda. É uma cena. Fala de novo. O York é capturado na batalha. O York, que é o Ele é candidato, levado outro para candidato a Margarida. rei, né? Ele é É o que levado disputa quem. para Margarida fazer toda aquela cena da humilhação, da coroa de papel, do lenço encharcado de sangue da criança. E aí ele faz depois toda aquela fala contra ela, que chama ela do coração de tigre com cara de mulher, e etc, etc. No final ele é morto. Sybil. Thou stern objure. Tá Não dando tá, para escutar e para ver? Não? não tá dando para ver, vai ter que fazer a mesma coisa que você fez antes. Não, é isso. Ok. E agora? Apareceu a imagem? Apareceu? Pareceu, mas tá meio no meio, volta. Remorseless. Tá desde o início, né? Isso. Aí. Não, peraí. Isso Aqui tá tá o filme, é o filme todo que tá Não, mas, no mas o link. link é o corte. Não, esse link aqui tá o filme todo, por isso estava no ponto. Você Então, lembra então mesmo? vai, tá, então vai para 1h13. Ok. A gente vai ter que ver o filme todo, gente, agora. Ah, 1h13. é. É onde estava. Não, porque. Mais um pouquinho. Ai, Mais meu um pouquinho dedinho. para Peraí, que meu dedo prendeu. Not to King Henry, eh, then? Your right depends not on his Gente, life or death. peraí. I took an oath. Agora But he ficou is uma loucura. required Vocês therein. têm If informática. any oath may be broken, I would break 1,000 oaths to reign 1 year. Estamos todos calmos. God forbid your grace should be forsworn. I shall be. 1 minuto e 13. 13. To my blade Pode ser aqui? shall rust upon the weapon, till thy blood Essa é a Congealed maga, with this né? to make me wipe off both! Aí agora eles vão capturar o York. The army of the Queen hath got the field, Esse é o York. and all my followers to the eager fore turn back and fly like ships before the wind. Ah!
you. And I am faint and cannot fly their fury. Here must I stay, and here my life must end. Bloody Clifford. Rough Northumberland, I am your butt, and I abide your shot. Yea, to our mercy, proud Plantagenet. Aye, to such mercy as his ruthless arm with downright payment showed unto my father. Oh, I come you not! What? Multitudes and fear! I will not bandy with thee word for word, but buckler with thee blows, twice 2 for 1! Oh, the valiant Clifford! For 1,000 Yeah, causes yeah. I would prolong a while the traitor's life. What would your grace have done unto him now? Brave warriors, Clifford and Northumberland, and make him stand upon this molehill here, that wrought at mountains with outstretched arms, yet parted but the shadow with his hand. What? Was it you that would be England's king? Was you that revelled in our parliament, and made a preachment of your high descent? Where are your messer sons to back you now? The wanton Edward and the lusty George. And where's that valiant crookback prodigy, Dickie, your boy, that with his grumbling voice was wont to cheer his dad in mutinies? Or with the rest, where is your darling Rutland? Look, York, I stained this napkin with the blood that valiant Clifford, with his rapier's point, made issue from the bosom of the boy. Ó, isso é o lenço embebido no sangue do filho dele, como a Daisy falou, do Rutland. Ela entrega para ele, e é um gesto muito cruel da Margaret, né? Que é fofa, né? Fofíssima. And if thine eyes can water for his death, I give thee this to dry thy cheeks withal. Alas, poor York, but that I hate thee deadly, I would lament thy miserable state. I prithee grieve to make me merry, York. Stamp, rave and fret, that I may sing and dance. Thou wouldst be feed, I see, to make me sport. York cannot speak unless he wear a crown. A crown for York. And lords, bow low to him. Hold you his hands whilst I do set it on. Aye. Marry, sir. Now looks he like a king. Aye. This is he that took King Henry's chair, and this is he was his appointed heir. But how is it that great Plantagenet is crowned so soon and broke his solemn oath? As I bethink me, you should not be king till our King Henry had shook hands with death. And will you pale your head in Henry's glory and rob his temples of the diadem? Now? In his life? Against your holy oath? Oh, 'tis a false. Too unpardonable. Off with the crown, and with the crown his head, and whilst we breathe, take time to do him dead. That is my office. For my father's sake. Stay. Let's hear the orisons he makes. Agora. He wolf of France, but worse than wolves of France, whose tongue more poisons than the adder's tooth. How ill-beseeming is it in thy sex to triumph like an Amazonian trull upon their woes whom fortune captivates. But that thy face is vizard-like, unchanging, made impudent with use of evil deeds, I would assay, proud queen, to make thee blush. 'Tis beauty that doth oft make women proud. But God, he knows thy share thereof is small. 'Tis virtue that doth make them most admired. The contrary doth make thee wondered at. 'Tis government that makes them seem divine.
The want thereof makes thee abominable, O tiger's heart, wrapped in a woman's hide. How couldst thou drain the lifeblood of the child, to bid the father wipe his eyes withal, and yet be seen to wear a woman's face? Women are soft, mild, pitiful, and flexible. Thou stern, obdurate, flinty, rough, remorseless, bidst thou me rage? Why, now thou hast thy wish. Wouldst have me weep? Why, now thou hast thy will. These tears are my sweet Rutland's obsequies, and every drop cries vengeance for his death. 'Gainst thee, fell Clifford, and thee, false French woman. Show me what his passion moves me so that hardly can I check my eyes from tears. That face of his, the hungry cannibals would not have touched, would not have stained with blood. But you are more inhuman, more inexorable, oh, 10 times more than tigers of Hyrcania. Take thou the napkin, and go boast of this. There. Take thou the crown, and with the crown my curse! Hard-hearted Clifford, take me from the world, my soul to heaven, my blood upon your heads. Here's for my oath. Here's for my father's death. And here's to right our gentle-hearted king. Open thy gates of mercy, gracious God. Oh, my soul flies through these wounds to seek out thee. Off with his head! Tá bom, Daisy? Só mais um segundinho. And set it on York Gate, that York may overlook the town of York. Então, aí como vocês veem a violência dessa cena, né? E essa é uma das cenas mais fortes das peças, mas não é, como eu falei, tem várias mortes violentas ao longo dessas 3 peças, e todas assim, nessa questão de pessoas que são basicamente da mesma família, tá? São parentescos mais próximos ou mais distantes, mas não são pessoas desconhecidas. E é justamente uma coisa que eu esqueci de falar lá no início, que é o seguinte, o que essas peças mostram é que quando você tem uma sociedade em que o direito e a justiça desaparecem, só resta a força. E a força bruta, a força violenta, e é isso que acontece. Depois dessa cena, a Margarida vai passar por uma violência semelhante. Vão matar o filho dela do mesmo jeito que ela matou o York. E ela pede para que a matem também e não a matam, né? Exatamente, Renata, é atemporal isso, né? Pode colocar o próximo slide, por favor. Eu queria terminar com essa fala da Joana d'Arc,
que é uma das primeiras falas dela na peça, logo que ela consegue a primeira vitória no campo de batalha, que, como eu falo, eu acho que humildemente, essa fala, como outras, eu acho que, para mim, é prova suficiente de que foi o Shakespeare que escreveu essa peça, assim, tá? Ou que pelo menos ele escreveu e colocou isso aí. Glory is like a circle in the water, which never ceases to enlarge itself till by broad spreading it disperses to net. Tá? Ou seja, a glória é como um círculo sobre a água, que aumenta sempre mais, até que a força de se alargar termine em coisa alguma. Eu acho que isso resume o que são essas lutas de poder que essas peças mostram, né? A glória dos que estão por cima, ela vai, cresce, 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 eles chegam ao trono e depois termina em nada. Né? Isso vai acontecer ao longo, na verdade, podemos falar ao longo das duas tetralogias, tá? Por exemplo, o Henrique V, ele chega lá no auge e aí no início da peça segunda ele está morto. O próprio Ricardo III, que vocês vão ver depois, vocês conhecem mais ou menos como é a história. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que o Shakespeare está tentando dizer com essas peças é exatamente isso, que você pode empregar a violência que for, pode empregar o poder que for, mas de tanto você de estender, vai sempre acabar chegando para o nada. E eu acho que é um pouco, ecoa para mim um pouco do Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, do Estava Macbeth. pensando nisso. É, É isso. isso, gente. Obrigada. Eu queria saber se vocês têm perguntas, devem ter, né? Porque é muita coisa. Obrigadão, Daisy. Valeu. É muita coisa. Imagino que todo mundo esteja bem louco, assim, com um monte de nomes, mas e fatos. São três peças que a Daisy resumiu, porque o Shakespeare recobre desde a coroação do Henrique VI, quando ele tinha 9 meses de idade, até a morte dele, contando com guerras entremeadas, brigas faccionais. Como a Daisy falou, e eu vou frisar, essas peças são muito episódicas. Então tem uma vontade ali de contar essa história mesmo. Então tem um acúmulo de fatos no enredo que depois o Shakespeare vai lapidando, não é, Daisy? Nas peças seguintes, nas peças históricas seguintes, ele Sim. consegue depurar essa camada da ação episódica para um eixo de enredo em que o trabalho com o personagem fica mais rico. Isso é o começo do trabalho dele com o material da história inglesa, né? É uma Então, peça de juventude, como diz a Bárbara Leodoro, né? E ele já conseguiu fazer isso tudo. pois é, criar personagens memoráveis, como Joana d'Arc, Margarida, não é? Então, E acho que assim, você tem um material super rico. o que chama atenção para mim, que eu fiz o seguinte para me preparar para isso aqui, eu resolvi reler as peças na ordem cronológica do fólio, né? Do Rei João até o Henrique VIII. E assim, o Henrique VI é o mais fraco de todos os reis que o Shakespeare, inclusive, eu acho até dos ficcionais mais ou menos, né? Tipo, porque assim, ele é muito, mas muito levado por todo mundo. E o tempo inteiro você pensa assim, cara, ele não é para estar aí, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele é bom demais para esse mundo, ele é bom demais para ser rei, né? E ele morre, ele é assassinado pelo Ricardo, pedindo perdão por ele e pelo Ricardo. Vocês têm que ler, gente. Leiam essas peças. Tá? Leiam, por favor, leiam. Pois é, Ai, e aí, Marlene, então, queria te ouvir. pois é, Marlene, Marlene, você tem que abrir seu microfone, Marleninha. Vê se você clicando no microfone. Abriu. Isso! Agora, antes da Marlene falar, eu quero só. A Marcela apareceu aqui. Oi, Marcela. A gente falou, eu agradeci muito a você no início. A Marcela Santos Brigida, que é responsável por esse projeto Literatura Inglesa Brasil, que possibilita que a gente esteja se reunindo mensalmente para falar das peças do Shakespeare, né? Dentre várias outras atividades que esse perfil que a Marcela criou produz
orienta e desenvolve, tá, Marcela? Então a gente sempre agradeço a você no início, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço, Fernanda, Daisy, enfim, esse projeto, né, que a Fernanda está conduzindo conversas sobre Shakespeare ao longo aí desse ano e do próximo ano. É uma coisa linda, assim, que eu acho que vai pro cerne do que a gente quer fazer com a literatura inglesa no Brasil, que é trazer visibilidade para o trabalho muito sério feito dentro da universidade, mas também conectar as pessoas. Eu acho que é sempre muito bonito estar aqui numa sexta-feira à noite vendo todo mundo entusiasmado para aprender sobre Shakespeare. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada, Fernanda. Legal, Marcela. Obrigada. Marleninha, você agora, que a Deise quer te escutar, a gente quer te escutar. Estou conseguindo falar. Não estou conseguindo, Fernanda. Vamos ver se agora. Sim, estamos te Ouvindo? ouvindo. É, me Sim. ouvindo. Deise, prazer enorme, feliz da vida, né? Ver a minha aluna tão bonita, tão brilhante, né? Muito emocionada também, Deise. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as mulheres que não aparecem. São peças históricas, peças sobre guerras, mas as mulheres que aparecem, elas se sobressaem muito, né? É o caso da Joana, o caso da Margaret, né? Fala mais um pouquinho sobre elas, principalmente sobre a Joana d'Arc, porque a Joana d'Arc, ela feriu o orgulho dos ingleses, né? E ela só foi morta porque houve aquele conluio, né? Depois entre os dois, né? Entre as duas monarquias. Fala mais um pouquinho sobre a Joana d'Arc, Daisy. Então, eu acho incrível, porque quando eu comecei a estudar, né, a Joana, eu descobri que tem, assim, uma biografia, assim, quase inesgotável sobre ela. O Mark Twain escreveu sobre ela, Bradley, todo mundo escreveu sobre ela, né? Mas quem começou isso foi o Shakespeare. E ele começou com uma coisa assim que ele traz ela para a peça como uma feiticeira, como uma vilã, né, obviamente, porque ela derrota o grande herói inglês, que é o Talbot, mas o tempo inteiro você percebe ali que ele está seduzido por aquela figura, né? Ao mesmo tempo que ele diz que. E aí tem a cena final dela, que ela está para ser condenada, aí ela inventa um monte de coisa, diz que está grávida do rei, e depois diz que, que ela não era filha do pai dela. Primeiro ela se anuncia como uma camponesa, depois ela diz que não, que aquele camponês não é o pai dela. Enfim, todas essas nuances que ela assume ao longo da trajetória dela na peça são muito ricas. É um papel, assim, para o teatro maravilhoso. E é um papel feminino, né? Uhum. E agora sobre a outra. A outra plague dos ingleses. É, a Margarida, né? É assim, é como eu falei, ela é tão forte que o Shakespeare traz ela para o Ricardo III, né? Ela já viúva, né? Sem o filho, já idosa, mas ela fica lá a peça inteira amaldiçoando o Ricardo. Eles têm uns. É a única personagem que tem um embate verbal à altura do Ricardo. É a Maga. Eu acho que isso aí, dramaturgicamente, é muito importante, né? Diz para gente o respeito, porque eu acho assim, eu acho que o dramaturgo ele mostra respeito pelos personagens, né? Quer mostrar. E eu acho que ele mostra isso, ele mostra um grande respeito, tanto pela Joana quanto pela Margaret. E ele vai levá-lo até Ricardo III, né? Exato. Né? Ele não se livra dela. Não, não. Ela sobrevive ao Ricardo, inclusive, né? Na peça, claro. Muito legal. Gente, a gente tem mais um tempinho. Marleninha, muito obrigada pela sua participação. Você pode fazer mais perguntas, mas deixa eu só ver se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Lembrando, gente, que esses vídeos estão ficando armazenados no YouTube do Literatura Inglesa. Então, claro que a gente tem um acúmulo de informações nessas três peças, mas quando vocês forem ler, para quem ainda não leu, dá uma olhadinha aí para o vídeo, vê de novo, anota.
né? A ideia é essa também, da gente ter um suporte para quem não leu ainda, quando for ler, né, não começar do zero. Esse Age of Kings, que está no YouTube, as 15 partes, eu acho que é de onde eu tirei essa cena em preto e branco, eu acho que é uma maneira legal de começar, porque eu achei uma produção assim, bem. Não vou dizer realista, mas eu achei uma mistura de teatro com vídeo bem interessante, né? E como tem 15 partes, dá para você ir assistindo aos poucos e vai entrando no clima também, né? Do que são essas produções. Eu Uhum. queria. Alguém fez uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Peraí. Ao Uma escrever sobre dúvida. Henrique VI, recontar e dramatizar a história, quais poderiam ser as críticas de Shakespeare nesse recontar a história sobre o presente ou a Inglaterra de Elizabeth? Felipe, eu acho que não era nem questão de crítica, não, mas estava todo mundo preocupado, muito preocupado com a sucessão. A Elizabeth já tinha idade, ela não teve filhos, ela não ia mais ter, e ela não indicava o herdeiro. E aí todo mundo estava desesperado, porque se ela morresse sem indicar um herdeiro, todo esse histórico de violência, de guerra civil, poderia voltar. E todo mundo tinha pavor disso, justamente porque a história estava ali, todo mundo sabia o que tinha acontecido. E principalmente o fato dela ter sido uma soberana muito forte ao longo do tempo, trazia o medo de que viesse um soberano fraco. E o soberano fraco é o que é, por exemplo, Henrique VI. Eu queria antes da gente terminar, falar duas coisas rapidinhas que são meio off-topic, mas não são, né? Para quem é do Rio de Janeiro, está inaugurando um teatro novo na Tijuca, ali, quase do lado do Cefete, que é de uma companhia local, e eles vão fazer um Hamlet. Hoje é 15, começa amanhã. É Companhia de Teatro Contemporânea e fica ali do ladinho mesmo do Cefete, ali do Maracanã. E para quem é de BH, vai até 15 de junho, está tendo Romeu e Julieta em Parintins. Eu estou desesperada que isso venha para o Rio de Janeiro, porque eu vi as imagens e está lindo, porque é Romeu e Julieta nos Bois de Parintins. Então, quem for de BH e tiver essa chance, e vamos torcer para que chegue no Rio, né? É no CCBB, tá no CCBB de BH. Então, de repente, pode ser que venha para o CCBB daqui. Que legal, que ótimo. E esse teatro novo, né? É um Coisa, teatro da companhia. que barato. Muito legal, muito legal. É, Onde é que fica o teatro no Rio de Janeiro? Ao lado do Cefete. Estão Do lado do perguntaram Cefete, aqui. na Rua General Canabarro. Deixa eu ver se eu tenho o número aqui. Você sabe quem dirige o Hamlet, Daisy? Não sei, eu sei que é a companhia. A companhia se chama Companhia de Teatro Contemporâneo. Você conhece alguém da companhia, algum ator, Não, atriz? eu vi Não. porque eu vi o pessoal aqui do bairro comentando. Tá. Em São Paulo está o Mercador de Veneza, que a Renata está falando. Sempre tem Shakespeare por aí, gente. Procurem que ele está sempre por aí. E tem o Hamlet no Copan, né? Que vai continuar com o Ícaro Silva, não mais com Gabriel Leone. Uma montagem bem interessante, assim, gostei bastante. A gente vai em São Paulo, né? O Hamlet, no Cine Copan. Mais alguma pergunta, gente? Eu sempre acho legal lembrar, enquanto não aparece uma pergunta aqui, aproveitando essa aula da Daisy, que esse gênero da peça histórica, né, da history, que forma lá junto com as comédias e com as tragédias o repertório e as categorias em que o Folio dividiu a obra do Shakespeare, é um gênero muito interessante porque é muito experimental, né, Daisy? O Shakespeare fez de um tudo. Como não existia uma herança clássica do que era um drama histórico, ele está inventando, misturando, fazendo crônica histórica, comédia, tragédia. Então é um barato também esse aspecto dessas peças históricas, a despeito da quantidade de nomes de reis que se repetem, de eventos, blá, blá, mas tem uma possibilidade de uso do teatro ali incrível, né, Daisy?
Inclusive aquela história, na primeira peça, termina com um casamento, que é um final de comédia, mas que é um casamento triste, né? E começa com sepultamento, mas que é um sepultamento glorioso. Quer dizer, todas essas convenções, elas são mexidas. É fantástico. E eu acho assim, eu acho pena, por exemplo, eu lembrei de outra coisa. Eu pesquisei muito para procurar montagens do Henrique VI no Brasil. Não achei nada, tá? A única coisa que eu achei foi o seguinte: em 2022, a Rádio Cultura de São Paulo fez um programa chamado. Espera aí que eu anotei aqui. A Grande Orquestra do Mundo, Rádio Cultura de São Paulo. E aí eu achei a, a narração, né, das três partes do Henrique VI. Então, vocês coloquem lá no grupo, Rádio Cultura FM de São Paulo, a Grande Orquestra do Mundo, e foi uma leitura dramatizada, né, com orquestra, com várias coisas, das três peças. Eu acho que foi com a tradução do Carlos Alberto Nunes mesmo. Está bem interessante. Também é uma forma Ótima legal de dica. começar. Ótima dica, Daisy. Muito legal. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Paulo no chat, mas eu não entendi a pergunta, não. Nesse sentido, essa sensação da época teria a ver com a história da Escócia também, porque eu já não sei mais qual a sensação da época que está sendo referida Referida aqui. à pergunta anterior do O Felipe e a Felipe, resposta da professora Daisy. repete a tua pergunta então, Paulo, por favor. Repete, Faz por favor. oralmente mesmo. O que que você pensou? Em relação à pergunta feita anteriormente, a resposta da Daisy sobre os conflitos e as possibilidades de risco de guerra civil, eu estava pensando em relação à história da Escócia, tanto o conflito com Mary, Queen of Scots, como depois Jaime, né? James VI, James Sim, I of sim, England. sim, com Então, certeza. essa questão parecia estar também ali presente na Não, com questão certeza estava, com dos certeza estava. conflitos, né, que É, surgiam. era, Então, é era só tudo trazendo essa muito, contribuição e a reflexão sobre a Escócia é, também. era tudo muito escorregadio, né? Tudo muito nebuloso, porque eu não me lembro exatamente em que ano a Mary foi morta, mas ela já estava presa, né? Um tempão lá. E tinha isso também, porque ela também tinha os faccionados dela, né? Lá na própria Escócia, e sem falar na questão religiosa, né? Eu acho que o fato do Henrique ser colocado como essa figura, inclusive ao longo da peça, várias vezes falam, ele nasceu muito mais para ser um religioso do que para ser um rei, né? E sabendo também do que implicava essa questão religiosa naquele momento, isso também tem uns subtextos aí complicados. E uma coisa que eu lembrei, que eu não podia ter esquecido, é a questão da censura, né, gente? Tinha muita censura também, inclusive tem algumas cenas que aparecem no fólio, mas não apareciam no quarto nem no octavo, porque eram coisas que foram censuradas em determinados momentos. Então, assim, é um terreno bastante escorregadio. É bem escorregadio, mas o Shakespeare sempre, como sempre, sai driblando e vai conseguindo fazer as coisas. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado. Obrigada pela pergunta também, Paulo. Gente, então eu acho que é isso, não é? Agradeço de novo demais a Daisy pela palestra. Marlene Soares dos Santos, nossa professora, professora de todos nós, obrigada pela sua presença, querida. Marcela, muito obrigada por ter criado essa coisa linda que é a Literatura Inglesa Brasil. Obrigada a vocês. E aí, mês que vem, junho, 19 de junho, que é o próximo encontro, a gente tem o Titus Andrônicos, que é a primeira tragédia do Shakespeare, apresentada pela Liana Leão. Então voltem, nos encontraremos, viu, Marleninha? Vai ser Liana que vai falar do Titus em junho, tá bom?
E é isso, gente. Uma alegria muito grande Obrigada, que a gente. gente esteja Obrigada junto. mesmo. Um beijo, brigadíssimo. Outro, tchau. Valeu. Entendeu? Vou parar a gravação aqui.